Voltando então à nossa análise aqui da conexão ADSL, tá? Então vamos olhar aqui, vamos observar aqui essa divisão na imagem. Joga para cá, cortou para a tela. Então a ADSL, olha aí, ó, o canal de voz, telefone convencional e o canal de dados. Então ele vai ser dividido em upload e download. Então eu vou fazer uma marcaçãozinha para você aqui, joga para a tela. Upload, tá? Up, envio, subir, né? Down, baixar, tá? Então quando você navega, por exemplo, na internet, usa um desse serviço, navegar, você faz o tempo todo, up e download, né? Por exemplo, já caiu em prova falando que navegar na internet é fazer download. Sim, você todo o tempo está fazendo download de informações para sua máquina, mesmo que elas não sejam permanentes, né? É download, está trazendo informações da internet para sua máquina. Joga então, e aí, numa conexão ADSL, eu vou precisar de um modem ADSL, tá certo? Então, é condição aí para que eu tenha uma conexão ADSL. Vamos lá, então. Características da ADSL. Próxima conexão via cabo. E aí, na via cabo, você vai colocar aí que eu tenho uma conexão via cabo, eu tenho uma transmissão de dados, né, da internet, utilizando um cabeamento próprio das empresas. Corta para mim. Aqui eu quero frisar para você o seguinte, que uma conexão via cabo, ela não usa linha telefônica fixa convencional, o que eu tenho lá na ADSL, por exemplo, tá? Conexão via cabo é o cabo mesmo da empresa, mas não é uma linha telefônica fixa, tá certo? Ok. Então eu posso ter nesse mesmo cabo, muitas empresas de TV a cabo oferecem serviço, eu posso ter por esse cabo o serviço de telefone? Posso, mas eu preciso de equipamento próprio para receber o sinal do telefone. Eu posso ter o sinal da televisão? Posso, mas eu preciso do decodificador para receber o sinal da televisão. E para receber o sinal da internet, o que eu preciso? De um modem. Só que esse nome tem um nome específico. Eu vou colocar para vocês aqui então. Conexão via cabo, você vai anotar aí, ó. Conexão via cabo. Você vai anotar que você precisa de um cable modem, tá? Anotou? Então, tá aqui, ó, cable modem. Beleza? Vou colocar a imagem aqui de um exemplo de um cable modem. Vamos lá, pode cortar para a tela. Já apaguei. Vamos falar de outra conexão então. Conexões wireless, na verdade. Tá? Agora nós iremos falar de conexões wireless, que são conexões o quê? Sem fio. Tá? Conexão wireless vai ser uma conexão sem fio. Bom, primeiro exemplo de conexão wireless que eu tenho então, conexão Wi-Fi. Tá? Então aqui eu tenho uma conexão Wi-Fi. Ficou cortado um pouco aqui no slide. Vamos lá. Wi-Fi. Vou colocar para você, joga para cá, para que você possa anotar aí. Não fique prejudicado por esse probleminha no slide aí, tá? Wi-Fi. O que eu tenho na conexão Wi-Fi, então? Eu tenho uma normatização, pode manter aqui na tela comigo. O Wi-Fi, ele é normatizado pelo IEEE 802.11, tá? Então você vai anotar isso aí, por gentileza. E aí na conexão Wi-Fi eu preciso de uma placa de rede Wi-Fi, né? Sem fio, beleza? E depois eu tenho as conexões aqui do Wi-Fi. Depois do Wi-Fi eu tenho as conexões 3G e 4G. Hoje, né? Graças à Copa chegou o 4G aqui no Brasil. Bom, 3G, terceira geração da telefonia móvel. 4G é a quarta geração. Podem ser chamadas também de banda larga da telefonia móvel. Então é a transmissão de dados da internet utilizando-se o quê? A infraestrutura, né? A infraestrutura da telefonia móvel, tá? A infraestrutura da telefonia móvel. Então tá aqui, ó. E eu tenho aqui ainda, voltei a imagem aqui, eu tenho ainda conexões via rádio. Então Wi-Fi, rádio, né? O Wi-Fi transmite os seus dados por ondas de rádio também, só que o alcance, a frequência, né, vai ter um alcance menor. Então vai ser basicamente a diferença para a conexão rádio externa. E o alcance aqui vai ser bem maior, as ondas, né, vão ter um alcance bem maior. E o 3G está aqui a estrutura da telefonia móvel, 3G e 4G, então pode ser chamadas, né, de banda larga da telefonia móvel. Fica a dica para você. Vamos lá então, passando aqui, terminamos nossas conexões. Nós vamos falar que dentro da estrutura das conexões, eu tenho o backbone. Corta para mim aqui. Então olha só a estrutura aqui, ó. Olha só, meu computador conectado ao meu provedor, tá certo? E eu quero que você observe essa linha azul, que quando passa do meu provedor e chega a um backbone, já aumenta um pouco. Então isso aqui vai denotar o quê?
uma maior capacidade de dados e mais rapidez, né, no envio dos dados. E quando o backbone vai para a internet? Olha aqui como é que aumentou. Então pensa comigo. A tradução do termo backbone quer dizer espinha dorsal. Qual é a função da nossa espinha? É nos dar sustentação. Então, no contexto da internet, o backbone existe para quê? Para dar essa sustentação. Então, você vai anotar aí que backbone são caminhos, tá? É toda uma estrutura, mas eu coloco caminhos entre aspas, tá? Coloco entre aspas. São caminhos de altíssima velocidade e capacidade. Joga para a tela. Imagina, né, uma cidade grande, onde todas as vias seriam assim, ó, via simples. Um carro vai onde os carros vão e vem, né, apenas em uma via. Então, trânsito caótico, né? Você que mora em cidade grande deve imaginar o quanto seria ruim isso aí. Então, a implementação de um backbone seria algo mais ou menos assim. Dá uma olhada. Olha lá, uma via de altíssima capacidade, tá? E vai permitir, então, mais carros e mais velocidade. Mais velocidade. Então, a imagem aqui mostra para você os backbones, alguns backbones, eu passei aqui, alguns backbones dentro do Brasil, tá? Alguns backbones dentro do Brasil, não são todos. Bom, eu tenho backbones, obviamente, do Brasil para o mundo, como mostra essa imagem aqui, ó. E aí eu fico a dúvida, como é que seriam implementados esses backbones do Brasil para o mundo? Como? Via satélite? É uma possibilidade. Mas a maioria deles está aqui, ó, embaixo d'água, tá? A maioria deles está embaixo d'água. É verdade, são cabos transatlânticos, estão embaixo do oceano, tá certo? Fica a dica para você. Aqui eu coloquei um exemplo, ó, de um backbone, é um cabo, né? Você vai ver que tem uma malha de aço muito forte, porque a pressão lá embaixo é muito alta, tem muito bicho, tá certo? E tem que aguentar toda aquela pressão lá. Mas aí fica a dica. Uma curiosidade e uma dica também, né? Que ele pode colocar em concurso. Vamos dar uma olhada aqui sobre uma questão sobre conexões. Os softwares navegadores são ferramentas de internet utilizadas para a interação dos usuários com a rede mundial. Para que essa interação seja possível, é necessário fazer uma conexão à internet por um dos meios de acesso disponíveis aos usuários. O meio de acesso no qual o usuário utiliza um modem e uma linha telefônica fixa para conectar-se à internet é dial-up, rádio, satélite, Wi-Fi ou cabo coaxial. Então, linha telefônica fixa, o único aí desses citados é a conexão dial-up, tá certo? Letra A, nossa resposta. Tranquilidade? Vamos falar agora dos principais serviços na internet, ou da internet. Então vamos lá. Começando aqui eu fiz uma separação, caso você esteja anotando no caderno, queria que você colocasse esses números aí, para estruturar o seu caderno, para manter aí bem organizado. Então, número 1, nós vamos falar de Cloud Computing. Lembra que nós falamos da nuvem? Então, está aqui um serviço na nuvem, né? Cloud Computing. Olha a imagem aí. A imagem da nuvem, você vai colocar... O que é Cloud Computing, gente? Cloud você não pode esquecer, é nuvem, tá? Cloud é nuvem, e nuvem é internet. Então eu tenho o quê? Computação na nuvem. Então, computação na nuvem é o quê? Computação na internet. Vamos para o conceito? Já já eu vou passar exemplo para vocês, fiquem tranquilos. Computação na nuvem você vai colocar aí que é a execução de programas diretamente na internet, tá? Diretamente na internet. Corta para mim. Para quem não utiliza esse tipo de serviço, fica um pouco abstrato. O conceito em si e tal fica um pouco abstrato. Então, eu vou executar o programa na nuvem, não na minha máquina. Comumente, como é que eu faço? Eu quero utilizar um determinado programa. Eu tenho que ter aquele programa instalado na minha máquina. Só que nesse caso, eu não dependo disso. Eu dependo de uma conexão à internet para acessar o programa lá na nuvem. Já já eu vou passar exemplos para vocês. Corta. Jogou para a imagem, então. Computação na nuvem, nosso serviço número 1, tá? 1.1, então está dentro, né? Está agregado aqui ao serviço de computação na nuvem. Cloud Storage, esse é um serviço de armazenamento na nuvem, tá? Então você vai anotar aí Cloud Storage, deu um zoomzinho para você, armazenamento na nuvem. Então armazenar onde? Na internet, né? Armazenar na internet. Não, mas aí é tranquilo. Quando eu mando um e-mail para mim mesmo, por exemplo, isso aí é armazenamento na nuvem? Sim, é armazenamento na nuvem, tá certo? Lógico que nós temos serviços hoje mais dedicados a isso, tá certo? Mas qualquer coisa que você anote, que você armazene na nuvem, de alguma forma,
você está usando o armazenamento na nuvem, tá ok? Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui nessa imagem, eu capturei essa imagem no Facebook, né? E aqui mostra a evolução do armazenamento, a era pré-histórica, a evolução para o disquete, que ainda está bem antiquado para nós, né? A evolução para os CDs e DVDs, e posteriormente a evolução para os pendrives, onde eu até posso colocar aqui os HDs externos. Mas hoje, o que está na moda hoje é o quê? É armazenar os dados na nuvem, né? Então hoje está todo mundo perplexo ali, olhando, né, os dados, a evolução do homem que foi para a nuvem. Galera, essa imagem aqui, ó, eu capturei essa imagem, que você está vendo agora, do site do SkyDrive, que é da Microsoft. Que aí eu já tenho aqui exemplos do quê? De Cloud Computing e Cloud Storage, tá? Então, exemplo de computação e armazenamento na nuvem, beleza? Então, você vai anotar nesse momento aí, vamos começar pelo serviço SkyDrive. E aí no SkyDrive, eu vou pedir para o colega jogar aqui a imagem para mim. E aí nós teremos o seguinte, dentro do SkyDrive, eu quero que você saiba isso, eu tenho o Office. É o pacote Office. Então, normalmente você não vai ter que instalar. Lembra que na aula de Windows eu falei que o Windows não vem com Office, eu tenho que comprar a parte, né, um pacote separado. Eu tenho o Office, mas esse Office não está na internet? Tá. Então ele é o Office Web App, né, de aplicativo. E dentro desse Office aqui, eu quero que você saiba que você tem o editor de textos, o Word. Só que é o Word para quê? Para a nuvem. Então é o Word Web App. Você tem lá dentro também o Excel. Mesma coisa, mesma lógica, ó. Excel Web App. E você tem o PowerPoint. Tem mais um programa ainda, mas para concurso ele não é necessário, tá? Então não vou citá-lo. PowerPoint Web App. Então isso aqui tudo, galera, é de graça, oferecido de graça, tá? Então você pode criar uma conta no SkyDrive e ter acesso a esse serviço. Serviço de armazenamento e o serviço de computação na nuvem. Então o SkyDrive te oferece as duas coisas. Mas aí já fica logo de cara aqui o seguinte, é de graça, né? É. É completo? Não. Então eu tenho o Word na íntegra com todas as suas funções lá na nuvem? Não. Se você quer isso, meu amigo, você vai comprar o Office, vou colocar em vermelho aqui, ó. E olha só que eu já falei a palavra, né? Você vai comprar o Office 365. Esse aqui, caso você queira, você tem um Office completo, tudão, né, como nós falamos, com tudo lá na nuvem, tá? Então você pode executar o Word, Excel, PowerPoint, até mesmo o Outlook, que é o gerenciador de e-mail, completo na nuvem. Para isso é pago, tá certo? Então vamos continuar, corta para a tela, enquanto eu apago aqui. Aqui eu estou mostrando o acesso ao meu SkyDrive. Nesse caso aqui no exemplo, eu estou acessando pelo meu e-mail, mas eu posso fazer o acesso direto. Então só para mostrar, veja aí que vai dar um zoom na tela. E aí embaixo aqui, ó, embaixo não, aí em cima eu marquei em vermelho o acesso ao SkyDrive. Cliquei, entrei no meu SkyDrive. Então, esses quadradinhos que você está vendo aí, ó, concursos, documentos, favoritos, são minhas pastas, tá? São minhas pastas. E eles estão o quê? Essas pastas, esse conteúdo está armazenado na nuvem, tá ok? Esse conteúdo está armazenado na nuvem. Veja que eu tenho aqui, vou dar um zoom aqui na opção, ó, onde eu tenho a opção criar. Então, criar, eu estou acessando justamente o Office Web App. Bom, vem, corta para mim aqui, eu vou destacar uma opção do lado aqui, que eu não marquei aqui, mas aqui eu quero que você veja aqui, ó, onde eu fiz a setinha, a opção carregar. Carregar para quê? Para que eu pegue um arquivo da minha máquina e faça o upload para a nuvem. Então, eu estou armazenando na nuvem, beleza? Então, continua aí, continua, joga na tela lá para mim, por favor. Continua não, né? Muda. E aí, dá uma olhada aqui, ó. Ali eu então entrei na opção criar, selecionei o Word, e aí ele está dando aqui, ó, novo documento do Microsoft Word. Teste de Cloud Computing, então foi o nome do documento que eu estou criando. Criei. Esse documento, gente, por padrão, ele já é criado na nuvem, tá certo? Já é armazenado, aliás, na nuvem. E aqui eu quero que você preste atenção, eu vou dar um zoom aqui, ó. E eu vou pedir que o colega mude aqui de novo. Mudou. Ok. Então veja só.
Aqui, se você prestar bem atenção aqui em cima, nesse detalhe aqui, dá para ver que isso aqui é o navegador, tá? Então, isso aqui é o navegador. E aí eu quero dar aquela ênfase para você, que a execução desse programa está sendo onde? Na minha máquina? Não. Está sendo na nuvem, tá certo? Está sendo na nuvem. Então, eu estou executando o Word na nuvem. E aqui veja que eu tenho a opção abrir no Word, tá? E aí eu quero que você saiba que isso aqui só funciona no Office 2010 para frente, né? Ou 2013 hoje, né? Também vai permitir isso. Então, eu tenho que instalar, nesse caso, se eu quero abrir no Word, é o Word da minha máquina que ele está falando, tá? É o Word que está na minha máquina. Mas nesse caso eu tenho que ter o Office 2010 ou 2013, tá? Se eu tenho um Office mais antigo, aí eu posso, me dá a opção de baixar o documento para a máquina e aí eu faço edição em outro Office lá na minha máquina. Aí não tem problema, tá certo? Vamos lá então. Criei o documento e armazenei na nuvem. Então tá aí o exemplo no caso do Microsoft SkyDrive. Joga para a tela. Agora nós vamos para o Google Drive. Então vamos lá. Google Drive, outro exemplo de computação e de armazenamento na nuvem. O que eu tenho dentro do Google Drive? O serviço, como eu já disse, de armazenamento e de computação. Então veja que aqui eu estou no meu e-mail. Também não precisaria fazer acesso direto pelo e-mail. E aqui eu vou voltar a imagem para que eu possa anotar aqui o seguinte. Você vai perceber que o próprio Google, a empresa Google, diz que o serviço Google Docs, eu vou colocar aqui para você, ó, Google Docs, tá? Ele iria virar Google Drive. Virou, está lá dentro. Mas, se você usa, por exemplo, a setinha ficou feia. Se você usa, por exemplo, pode cortar para mim aqui. Então, olha aqui, ó. Eu anotei aqui, ó, que o Google Docs ele está dentro do Google Drive. A gente vai ver essa observação já já. Se você usa o navegador Google Chrome, você vai perceber que tem um botãozinho lá chamado Aplicativos, que quando você clica lá, ele te dá a opção de ir para o Google Docs. Quem é o Google Docs? Ele é semelhante ao Office Web PP. Então, lá dentro eu tenho um editor de textos, um editor de apresentações e um editor de planilhas, tá ok? De apresentações e de pastas de trabalho. Então, vamos mostrar aqui para vocês agora. Pode voltar para a tela aqui. Voltou para a tela. Então, aqui eu acessei o Google Drive pelo meu e-mail, opção disco. Como eu disse, esse acesso pode ser feito direto, tá? Ao Google Docs ou ao Google Drive. E aqui, olha, quando eu entrei no meu Google Drive, ele já me dava informação. Em breve, o Google Docs será atualizado para o Google Drive, tá? Pode cortar para cá que eu vou marcar para que a galera veja. Então aqui, ó, ele estava me dando essa informação na época, ó. Mas o Google Docs não deixou de existir, ele está aqui dentro. Então a opção, olha aqui, ó, aqui no canto da tela você está vendo, ó, criar. Opção criar é aquela opção que eu vou dar o zoom já já, vai aparecer aí para você, tá? A opção de criar está marcada aqui, ó, estou sublinhando embaixo. Já já eu vou abrir essa opção. E aqui, veja, não tem, né, o carregar com o nome, mas a função desse botãozinho aqui, que eu fiz a setinha de baixo e de cima, é justamente fazer o quê? Subir também, lembra aquela função? Carregar, né, alguma coisa para o Google Drive. Então você pode armazenar, veja que eu tenho alguns vídeos aqui. Vou dar um zoom para a direita aqui para que você veja os arquivos aqui que eu tenho armazenados no meu Google Drive. Tá? E são arquivos, inclusive, que estão compartilhados lá no meu site. Ó. São esses aqui. Ó. Tranquilo? Aí deu o zoom. Beleza, valeu. Pode voltar a imagem normal. Pode voltar. Aí tirou o zoom, legal. Beleza. E aí pode cortar para a tela aqui para que a galera veja o slide. Ok. Então vamos lá. Voltou para a tela. E agora eu vou usar a opção criar, então, como eu disse para vocês. Ó. Veja que eu dei um zoom na opção criar. Tá certo? E aí eu vou criar um documento aqui como exemplo. Ó. Criando um documento no Google Docs. Então dei o zoom. Veja, o editor de textos não é o Word, obviamente, tá? Não é o Word. A empresa Google não deu um nome para esse editor de textos, tá? Não deu nome. Então veja que eu vou voltar a imagem aqui, ó. Ele só fala que eu posso criar um documento. Mas com o quê? Não fala nada, tá? De nome. Eu posso criar uma apresentação e eu posso criar uma planilha, mas ele não me dá nome para os programas, ok? Vem comigo então. Vem comigo. Continua aí. Ok. Vem comigo. Aqui o editor de textos no navegador, tá? Editor de textos lá no navegador. Tranquilo? Volta para lá. Mais um exemplo agora. Mais um exemplo. Você vai colocar aí
o Dropbox. Então, se você já assistiu a videoaula de Linux e software livre, você já viu lá o Dropbox, nós falamos do Dropbox e falamos da licença de uso dele, né? Falamos que ele é um programa freemium, tá certo? Programa freemium. E aqui, então, o exemplo na prática dele aqui, que ele é um programa de armazenamento e computação na nuvem. Então tá aqui, ó, Dropbox para você. E aí eu tenho um detalhe interessante que eu quero comentar com vocês. Corta para mim. Eu quero que você saiba que todos esses programas que eu citei aqui como exemplo, tá? Existem muito mais na internet, mas são os principais para concurso, mas que todos eles oferecem a opção de compartilhamento de arquivos com usuários. Então eu tenho um colega, né, que eu quero compartilhar um arquivo. Lá no caso do SkyDrive ou do Google Drive, eu ainda posso permitir que o meu colega edite o documento, que ele entre, né, abra o documento, edite o documento. O Dropbox eu posso permitir o compartilhamento até mesmo com pessoas que não têm o Dropbox. Ele me dá um link para que a pessoa possa baixar os arquivos. Então eu coloco Dropbox, né? Coloque na caixa, jogue na caixa, jogar não, coloque na caixa. Só que essa caixa está onde? Na nuvem. Tranquilo? Então joga para a tela. Vamos lá. E vamos continuar. E depois do Dropbox, então tá a imagem aqui, ó, dando um zoom, você vai perceber que a pasta provas, por exemplo, aí, ó, dá para ver que ela tem 2 bonequinhos. Então esses bonecos aí demonstram que essa pasta está compartilhada. E agora, gente, eu coloquei aqui para vocês, para que a gente possa, vamos dizer assim, firmar esse conhecimento, algumas questões falando de nuvem. E aí você vai perceber, você que tem feito concurso ultimamente, isso aí tem caído demais. Então vamos lá. Olha aqui. O usuário pode acessar seus dados armazenados na nuvem independentemente do sistema operacional e do hardware que esteja usando em seu computador. Eita, aquela imagem lá da Microsoft é linda por causa disso. Corta para mim aqui. Vou tentar reproduzi-la, né? Não vou conseguir fazer um desenho bonito, mas tá aqui, ó. E aí veja que eu tenho máquinas lá embaixo. Aí eu vou colocar um Windows e um Linux aqui. E aí você já vai perceber o seguinte. O que eu preciso para acessar meus dados? Eu preciso, então aqui estão meus dados. Eu preciso estar conectado à internet, não é isso? Independe do sistema operacional, porque eu não tenho dependência de um programa na máquina. Porque nem sempre o programa que eu tenho para o Windows, eu irei ter o mesmo programa para o Linux. Nem sempre. Mas a conexão à internet eu posso fazer com os dois. E os dados estão onde? Os programas estarão onde se eu estou falando de computação e de armazenamento na nuvem? Lá na nuvem, na internet. Bacana? Então, vamos analisar a questão de novo. Volta lá, corta para a tela, apagando o desenho aqui. E aí, vou voltar para a questão. O usuário pode acessar seus dados armazenados na nuvem, independentemente do sistema operacional e do hardware. Então, não importa, né? Não importa. O que vai importar é minha conexão à internet. Beleza? Item correto. Olha o conhecimento aqui que você já pode agregar. Independentemente do sistema operacional e do hardware. Então, isso aí tem caído demais, tá? Em prova. Falando dessa questão aí que independe do hardware. Se ocorrer algum problema na máquina, eu posso recuperar meus dados? Posso, porque os dados estão armazenados na nuvem. Bom, vamos lá então. Próxima questão. Mudei. Em Cloud Computing, lembrando, é o quê? Computação na nuvem. Cabe ao usuário do serviço se responsabilizar pelas tarefas de armazenamento, atualização e backup da aplicação disponibilizado na nuvem. Errado. Marca aí. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus, errado. Corta para cá. E aí eu vou destacar aqui para você, ó, Cloud Computing. O que é isso? Computação na nuvem. Computação na nuvem, execução de programas na nuvem. Olha aqui embaixo. Ele fala que cabe ao usuário se responsabilizar pelas tarefas de armazenamento, atualização e backup do quê? Da aplicação. Cara, a aplicação, onde é que ela está? Na nuvem. Sou eu, o usuário, que faço essas tarefas? Não, tá? Se, veja, né? Muita gente gosta de perguntar em sala, Jefferson, se fosse isso, a questão estaria correta? Então, vamos lá. Para que essa questão, dentro desse contexto, eu teria que mudar algumas coisas aqui para que ela pudesse estar correta, eu não poderia falar de Cloud Computing, eu teria que falar de armazenamento, Cloud Storage. Aí, seria responsabilidade do usuário, né? Armazenar os dados, atualizar os dados e mesmo fazer o backup daqueles dados, né? Manter os dados lá resguardados, tá ok? Fora isso, não. Do jeito que a questão está aqui, você pode colocar aí que ela está errada. Corta para a tela de novo. A galera já me viu apagando aqui, já está acostumada, né? Não tem problema não, mas aqui tem que fazer.
Então vamos lá. Item errado. Próxima questão fala o seguinte: com a Cloud Computing, não há mais necessidade de instalar ou armazenar aplicativos, arquivos e outros dados afins no computador ou em um servidor próximo, dada a disponibilidade desse conteúdo na internet. E aí, galera, o que vocês acham? Item certo ou errado? Vamos voltar no próximo bloco e responder essa questão, tá ok?